Olá, gente! Estamos de volta e, como em toda sexta-feira, hoje eu trago uma resenha inédita para vocês. Aliás, é um clássico da literatura que vocês vão gostar muito quando eu falar. Mas antes da gente tratar desse livro, eu preciso pedir desculpas porque na quarta-feira, última quarta-feira, houve uma confusão. Eu publiquei um vídeo às 11 horas da manhã falando sobre um cupom de R$15 só para vocês que acompanham o meu canal, para vocês fazerem compras lá no site da Amazon. Eu fiz com toda a pompa, né, o anúncio desse cupom e tal, e logo que o vídeo foi ao ar, eu reparei que já tava vindo um monte de mensagens dizendo que não tava dando certo, e eu pensei, ué, será que o pessoal não entendeu o regulamento, não tá fazendo direito? Como assim? Eu conferi. E aí resolvi abrir o meu e-mail. Mais ou menos depois de 1 hora que o vídeo estava no ar, umas 2.000 pessoas já tinham visto. Eu vi o meu e-mail e o que tinha lá? Uma mensagem da senhora dona Amazon, que normalmente é muito parceira do canal, mas dessa vez eles deram mancada comigo, porque nesse e-mail dizia que o cupom tinha sido suspenso por causa de problemas internos, problemas técnicos deles, e eles recomendavam, enfim, que eu não divulgasse ainda. Só que eu já tinha publicado o vídeo, eu fiquei muito brava, porque teve toda uma confusão, e enfim, é isso. Eu queria só esclarecer pra vocês, caso você tenha tentado usar esse cupom e não tenha dado certo. Me disseram que eles vão criar uma nova data. Não sei se eu vou, né? Não, eu vou falar pra vocês, é claro, né? Tomara que dessa vez funcione, mas eu fiquei um pouquinho estremecida, assim. Eu fiquei, puxa vida, né? Passei uma informação errada pra vocês que foram ali com muita sede ao pote pra tentar fazer uma compra. Mas enfim, eu deixo aqui o meu pedido de desculpas, né, pela confusão. Espero que isso não venha a se repetir. Mas vamos lá, vamos falar sobre livro. Um dos livros que eu li durante as minhas férias, que me absorveu, que daqueles assim que, sabe quando você começa e quando você vê, você tá a madrugada dentro lendo com o maior gosto do mundo, foi A Cidadela, de A.J. Cronin, A.J. Cronin, né? Ele é um escritor inglês, cujo primeiro nome eu não sei, mas eu vou colocar aqui o retrato dele com o nome completo, caso vocês queiram ver. É um escritor nascido no final do século XIX que gozou de grande prestígio, muito sucesso comercial, muito sucesso com a crítica também durante todo o século XX. E esse foi o livro que o catapultou para a fama. É A Cidadela, que foi publicado em 1937. Agora veja bem. Quando eu li esse livro, no primeiro momento eu fiquei, gente, eu já vi essa história antes. Já vi alguma coisa bem parecida com isso. Onde foi que eu vi? Aliás, onde é que foi que eu vi não só a história, mas também o jeito de contar, né? O jeitão do protagonista. Onde será que eu vi isso antes? Não demorei muito tempo pra reparar que havia uma certa semelhança com talvez o livro que eu mais goste do Érico Veríssimo, que é Olhai os Lírios do Campo, que foi publicado, veja só, em 1938. Então, 1937, esse aqui, 1938, esse aqui. É muito pouco tempo para que um escritor, no caso Veríssimo, que publicou depois, tenha lido A Cidadela, pensado numa outra história, porque não tô dizendo que seja um plágio, mas é só que é parecido, é semelhante, tem a mesma atmosfera, já vou falar sobre o que é. Mas é muito pouco tempo para que o Veríssimo tenha lido um livro e escrito uma obra assim do zero. Acho que foi coincidência. Ele próprio sempre negava que tivesse sido influenciado pela Cidadela. Ele disse que ele não conseguiu ler o livro, né, antes de escrever Olhai os Lírios do Campo. E eu acredito, não acho que ele teria motivo para mentir. Mas o que o Veríssimo dizia é que naquela época, a gente tá falando da década de 1930, estava muito em voga, fazia muito sucesso comercialmente, livros com histórias de médicos. Olha que tipo específico, né, de literatura. Histórias de ficção protagonizada por médicos. E a gente, evidentemente, por estarmos falando de livros escritos na década de 30, a gente está falando de livros muito centrados na figura do médico homem, né? São muito centralizadas na figura masculina, mas ambos os livros têm participação importante de mulheres na vida dos protagonistas, que são homens que se digladiam entre os dilemas éticos da profissão, entre o dever sacerdótico de curar, de atender, de estar presente, de se doar, e
a prática da profissão, que pode, se for conduzida da maneira certa, com os contatos certos e com a clientela certa, se tornar uma profissão muito lucrativa. Então, esses dilemas entre o sucesso comercial e o exercício abnegado da medicina são dilemas éticos que são enfrentados pelos dois protagonistas destes livros, que são contemporâneos e, enfim, a semelhança é muito grande, o jeito de contar histórias também é semelhante. E quanto a isso, assim, eu não tenho a menor dúvida, o Veríssimo, ele era um leitor de literatura em língua inglesa, ele traduzia os livros para o Brasil, ele lia o Somerset Maugham, ele lia os autores do começo do século XX, e na certa ele teve essa influência, por isso que a gente sente que a gente está lendo livros que saíram da mesma safra, embora não sejam de autores que se conhecessem mutuamente, né? Mas, enfim, a gente está falando de uma época em que essas narrativas estavam na moda. Histórias de médicos, e é exatamente isso que a gente vai encontrar em A Cidadela. Estamos falando de um doutor chamado Andrew Manson, que começa a história ainda muito jovem, recém-formado, acabou de sair da faculdade. Sabe quando a gente se forma e a gente pensa, meu Deus do céu, eu não sei fazer nada, né? Se eu me sentir assim, terminando a faculdade de jornalismo, de direito eu não vou nem comentar, né? Porque eu nunca quis trabalhar com direito, mas se eu saindo da faculdade de jornalismo, entrei numa redação e pensei, não sei fazer nada, não aprendi nada na escola, na faculdade, imagina um médico então, né? Que não tinha, naquela época não existia residência, não existia toda aquela parte prática da faculdade de medicina, né? Os estudantes saíam muito jovens da faculdade e já iam clinicar. E ele se sentiu, como qualquer recém-formado, desesperado, pensando, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer nada. E ele é enviado, na verdade ele consegue um emprego muito, muito, muito humilde numa vila de mineradores no País de Gales. O País de Gales é um dos países que compõem o Reino Unido. Na realidade, ele funciona como se fosse uma região dentro do Reino Unido, que é o país, né? E é uma região que era muito pobre, muito abandonada, muito negligenciada e muito proletária, né? Com uma economia assim muito voltada principalmente para mineração, né? E justamente o doutor Andrew Manson vai trabalhar numa vila de mineradores, onde as pessoas da cidade, praticamente todas, trabalhavam para a firma de mineração. Iam todos os dias lá dentro das minas, iam retirar provavelmente carvão. Tinha os minerais que eles tiravam da terra, né? E que era uma profissão absurdamente perigosa, absurdamente difícil e que causava muitos problemas de saúde, porque ninguém sabia quais eram as consequências, né, de você ficar respirando, né, aquela poeira de minério o dia inteiro por anos, né? Então todos esses operários tinham problemas graves de saúde. E eram todos muito, muito, muito humildes. Então esse foi o começo de carreira do nosso protagonista. E ele vai evoluindo na sua carreira. A gente vê a história da vida do cara, desde que ele é um jovem inseguro, médico, solteiro, até quando ele conhece a menina com quem ele vai se casar, que vai exercer grande influência sobre ele. Quando ele vai mudando de profissão, vai indo de uma profissão para outra. E o título do livro surge aqui, A Cidadela, como uma metáfora de um ideal. Uma cidadela é uma cidade fortificada, em que, nas narrativas de guerra, né, elas eram o ideal dos exércitos, né? Conquistarem a cidadela, assaltarem a cidadela, dominarem a cidadela, que surgia distante, a princípio nos campos distantes, o exército precisava ir lá e lutar por ela. A cidadela surge aqui não como uma fortificação de verdade, mas como uma metáfora de um ideal. É como se esse médico sonhador, idealista, mirasse um ideal de exercício da profissão da medicina. Que fosse mais justo, mais correto, mais racional, mais digno. E conforme ele vai evoluindo na profissão, ele vai deixando esse ideal para trás e enfrentando outros problemas. Não quero dar aqui spoiler, mas eu vou dizer que ele vai passar por todas as etapas ali do exercício da medicina. A gente está falando de uma época em que ainda não havia saúde pública universal garantida no Reino Unido, muito embora houvesse várias associações beneficentes, né, casas de saúde envolvidas com associações religiosas, enfim. Não é que os pobres morriam no meio da rua, né? Havia ainda algum tipo de assistência, mas não havia um sistema de saúde universal.
O sucesso desse livro, no entanto, foi tamanho lá no Reino Unido. É um livro gostoso de ler, é um livro empolgante, é um livro com aventura, com reviravolta, em que em alguns momentos a gente torce muito pro protagonista, porque ele é muito legal. Em outros a gente odeia ele porque ele faz coisas horrorosas e tem atitudes terríveis. Então é um livro emocionante, que tem os bons elementos da narrativa e que foi um grande sucesso a ponto de incentivar lá no Reino Unido, na década de 30, um debate público envolvendo leitores, envolvendo autoridades, que levou mais pra frente para a criação de um sistema universal de saúde que existe até hoje. É o tal do National Health Service, o NHS, que é o equivalente lá no Reino Unido ao nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Então, a gente tem aqui o caso de uma política pública sendo criada de maneira sólida, de maneira duradoura, e que hoje em dia é um orgulho para o país. Orgulho a ponto de que na abertura das Olimpíadas de Londres de 2012, eles fizeram referência ao NHS, quer dizer, é um orgulho nacional esse sistema de saúde deles. Imagina se a gente pudesse ter feito isso com o SUS, né, na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, né? Ninguém mencionou o SUS, mas deveria ter mencionado. A gente tem que valorizar o SUS da mesma forma como eles valorizam o NHS. Então, assim, é um exemplo maravilhoso de um livro, uma obra de ficção que teve sucesso comercial, né, que fez o autor ficar rico de tanto que esse livro vendeu, e que ao mesmo tempo mudou o mundo, mudou aquele mundo. Eu acho isso um exemplo fenomenal do poder da literatura. Às vezes a gente fala, os livros mudam o mundo, e isso, assim, a gente tem exemplos por toda parte, mas normalmente são mudanças indiretas, mudanças envolvendo o espírito do tempo, a cultura, a maneira como as pessoas pensam as coisas, os valores. Mas nesse caso aqui a gente teve uma consequência prática, um benefício óbvio que decorreu do sucesso de um livro, a criação de um sistema universal de saúde. Eu acho que só por causa disso a leitura desse livro já vale a pena. Você vai devorar esse livro do mesmo jeito que eu devorei, você vai ficar tomado assim de simpatia e às vezes de ranço por esse Dr. Andrew Manson, da mesma maneira como a gente fica aqui por Olhai os Lírios do Campo, com o protagonista Eugênio. Aliás, se você ainda não assistiu a minha resenha de Olhai os Lírios do Campo, vou deixar aqui em cima no card para você conferir também. É, como eu falei, o meu livro favorito do Érico Veríssimo. Eu gostei mais do que O Tempo e o Vento, né, a sua obra-prima, né? E eu, ao dizer isso, estou até contrariando um pouco a própria opinião do escritor, porque o Veríssimo não gostava tanto assim de Olhai os Lírios do Campo. Ele reconhecia que tinha sido o livro mais importante da carreira dele no começo, assim como aconteceu com a Cidadela, que as coincidências são enormes, né? Assim como aconteceu na Cidadela, foi Olhai os Lírios do Campo que fez o Veríssimo ficar famoso, ganhar dinheiro, ser conhecido pelo Brasil afora e viver da sua profissão de escritor. Quer dizer, são muitas semelhanças. A diferença é que ele estava lá na Inglaterra e o Veríssimo estava aqui no Brasil. A gente tem diferenças de tamanho, assim, de mercado, né, de riqueza dos países, mas tirando isso, os paralelos entre os escritores é muito grande. Se você quiser assistir a resenha, eu vou deixar aqui em cima no card para você ver, e vou deixar aqui embaixo os links para você comprar esses livros, tanto a Cidadela quanto Olhai os Lírios do Campo, porque é sempre bom ler Érico Veríssimo. Se você nunca leu nenhum livro dele, começa por esse. Eu tenho certeza que você vai querer ler todas as outras coisas que ele escreveu também. Um beijo grande a todos, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!